Olá, meus queridos alunos, olá galera concurseira ligada aqui no canal do professor Evandro Silva. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê sua sugestão aí, deixe suas críticas, deixe seus comentários aí, que o professor Evandro sempre está acompanhando aí os comentários de vocês e sempre a gente responde na medida do possível. Gente, a gente prometeu para vocês que iria trazer aí o comentário de algumas questões para você aí se preparando, aqueles que ainda der tempo de fazer algum recurso ou simplesmente para tirar suas dúvidas, né? E aí a gente está comentando as questões e falando daquelas questões que são passíveis de recorrer. É claro que, como eu falei para vocês, a gente está aí numa corrida meio, né, sem muito tempo, mas estamos aí, vamos comentar aí as questões de conhecimentos gerais, as questões de atualidades e conhecimento local de Juazeiro para os níveis superior. Vocês vão perceber que as questões de nível superior, tanto para o magistério quanto para os outros cargos de nível superior, são as mesmas questões. O que pode mudar é a sequência dela, é o número dela aí da questão. Então nós começamos aí comentando a questão de número 33, tá? Essa videoaula também eu vou tentar colocar as fontes na descrição do vídeo. Então, as questões que merecer fonte para você recorrer ou para você conferir o gabarito, que possa gerar alguma dúvida, você clica ali na fonte e vê de onde é que o professor pesquisou e de onde é que o rapaz aí da tua banca, né, o elaborador da tua questão da tua banca, também pesquisou para fazer a questão. Então, vamos aí ao que interessa, que é o comentário das questões, sem mais delonga, tá certo? Então, nós temos aqui a questão de número 33. Segundo Houghton, né, 2005, somente na Amazônia brasileira, o desmatamento liberou durante a última década 200 milhões de toneladas de carbono ano, ou 3% do total global. Sobre as características desse bioma e de processos de desmatamento da Amazônia, analise as afirmativas a seguir. Essa questão, eu acredito, assim, a CETRED deu como gabarito a letra C. Só que analisando detalhadamente, mais minuciosamente, os itens, o professor Evandro terminou encontrando um erro aqui no item 1. Porque é um erro sutil, mas é um erro. E que você pode entrar com recurso para anular essa questão. Então vamos ver aí, olha. Aqui é para a gente não perder muito tempo, eu estou comentando e eu vou dizer a fonte de onde ele tirou essas afirmativas. Então essas afirmativas, você vai encontrar lá no link, tem lá a fonte da questão 33, desculpa. Você abre e você vai encontrar de onde o professor tirou essas afirmações. Então aqui nós temos referências ao desmatamento no território brasileiro. Aí nós temos as afirmações. Aqui eles tiraram isso de informações do Ministério do Meio Ambiente. E aí o item 1, que é o único item que está falso nessa questão, está falso, na verdade ele está incorreto por conta de uma informação que ele terminou confundindo. Ele diz aqui na alternativa, na resposta, que todos os itens são corretos, né? Ele diz que o item 1, o item 2, o item 3 e o item 4 são corretos. Mas analisando o item 1 com um pouco mais de apuro, de atenção, eu terminei percebendo que ele errou aqui quando ele diz os 3 estados com maior somatório dos alertas de desmatamento são Pará, Rondônia e Mato Grosso. Só que a informação aqui está errada. Na verdade, no lugar de Rondônia é para ser Roraima. Rondônia é o 4º estado. Ele está dizendo aí que só são 3, e os 3 que ele cita, ele não cita Roraima, ele cita Rondônia. Então essa questão aqui, o único problema dela é esse item aqui. Essa questão também achei uma questão muito difícil, né? Aqui é uma questão, assim, se você não se atentou para a Semana do Meio Ambiente, para as discussões do meio ambiente que está sendo feita a nível nacional, dificilmente você se preocupou em estudar por isso. É por isso que preparar concurseiros para a atualidade é tão difícil. Por isso que eu sempre digo para você que você deve acompanhar todos os noticiários, que você deve acompanhar as reportagens, que você deve responder o maior número de questões, mas ficar ligado nos acontecimentos recentes. Este acontecimento aqui, provavelmente, ele está fazendo referência à Semana do Meio Ambiente, que foi justamente a semana, se não me falha a memória, a semana anterior à aplicação da prova.
Ah, quer dizer que eles elaboraram a questão em cima da prova? Às vezes não. Ele sabe a data da prova, sabe que vai ter a Semana do Meio Ambiente, e aí ele pega aí informações e dados sobre o meio ambiente e cobra na prova. Então, se você não atentou para essas notícias, para essas discussões sobre o meio ambiente, dificilmente você vai conseguir responder essa questão. Eu digo isso para você com toda sinceridade, que me surpreendeu, né, o grau de detalhes e o grau de conhecimento que seria necessário para você responder essa questão. Agora, é claro, o professor Evandro é concurseiro. Eu sei como é que as coisas podem ser elaboradas. Então, aqui, o que é que vocês iam utilizar? Vocês iam utilizar o bom senso. Vocês iriam ler cada item, claro, da sua compreensão genérica do que é desmatamento, dos impactos ambientais que esses desmatamentos causam, tá certo? Daquilo que você normalmente vê no noticiário, e claramente você ia acertar a questão. Como eu acredito que a maioria marcou realmente a letra C. O que eu encontrei aqui é que eu acho que talvez ele tenha confundido, como na sequência dos dados você tem Roraima com 16% e logo após Rondônia com 8%, provavelmente ele compreendeu que esse 16% aqui tenha sido de Rondônia e não de Roraima. Mas nós vamos percebendo que a porcentagem ela está após a citação do município. Ok, gente? Então não vamos discutir muito mais sobre isso. Então o item 1 aqui está... O item 1 aqui está falso, porque o terceiro estado em desmatamento no Brasil não é Rondônia, e sim o estado de Roraima, ok? E sim o estado de Roraima. Então aqui essa questão está nula, ela não tem alternativa correta, porque o correto seria o item 2, 3 e 4. Não tem nenhuma alternativa contendo o item 2, 3 e 4, ok? Então, questão de número 33 está nula. Você pode recorrer e pode anular a questão. Como esse gabarito é preliminar, pode ser que lá, eles reavaliando a questão, eles consigam mudar esse gabarito. Veja que é um detalhezinho bobo aqui. Eu acho que foi um equívoco lá na hora de elaborar a questão. O restante do enunciado, o restante das informações estão perfeitas. Você confere esses dados no link, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link do site de onde ele tirou essas informações para a elaboração desta questão. Então, no gabarito oficial, letra C, mas aqui o professor encontrou um equívoco, um errozinho aqui no item 1, e que faz com que a questão não tenha gabarito. Vamos aí para a questão de número 34. Analise as afirmativas a seguir sobre os principais aspectos que envolvem a política de saneamento básico no Brasil. Assinale a opção incorreta. Esse tipo de questão pega você, porque você está habituado a falar ou a cobrar sobre as questões corretas. Ó, mais uma vez, ele cobrando coisas relacionadas ao meio ambiente, relacionados à poluição, relacionado aí a saneamento básico, ao destino do lixo, dos resíduos sólidos das famílias. Então, mais uma vez, ele cobrando coisas da época. Então, você vai fazer o concurso, é importante que você se familiarize com as notícias que estão ocorrendo aqui naquele momento e próximo à data daquele concurso. Porque normalmente o edital diz assim, olha, acontecimentos de 12 meses antes, mas pode ser que ele cobre coisas que estão bem próximo, como 1 mês, 2 meses antes, ou como nesse caso, até 1 semana antes. É claro que esses dados aqui, de onde eles tiraram essas questões, não é de 1 semana antes. São dados, são de leis federais que tratam sobre os resíduos sólidos. E aqui mais uma questão bastante delicada, que você provavelmente ia marcar a alternativa correta, mais uma vez olhando o seu bom senso, o seu senso comum, né? Aquilo que você aprende através da sua experiência. A letra B, que é a alternativa errada, diz assim: a política de resíduos sólidos constitui-se em instrumento essencial na busca de soluções para um dos mais graves problemas ambientais do Brasil. Perfeito? O mau destino dado aos resíduos sólidos, impondo a necessidade de substituir os lixões a céu aberto por aterros controlados, onde podem ser tratados. Aí até controlados está perfeito. O que ele errou foi no restante aqui, onde podem ser tratados lixos e os gases produzidos nos processos de decomposição do lixo.
essa informação ela excede, né, o que determina a política de destino ou a política de saneamento básico no Brasil. Então ela excede. Eu, particularmente, não tenho nem propriedade para dizer se o restante do enunciado é verdadeiro ou falso, se é possível ou não. O que eu posso afirmar para você é que essa alternativa ela é correta até controlados, até aterros controlados, e que o restante ele excede o texto da lei que fala sobre a política de saneamento básico no Brasil. Então essa é outra questão que a gente considera também uma questão muito difícil. Agora sim, gente, você que fez a prova, achou difícil, se tranquilize, tá? Porque assim como esse tipo de questão pegou você de surpresa, pode ter pegado outras pessoas de surpresa. Então, o concurso, você não faz um concurso para acertar todas as questões. Você estuda, claro, o seu ideal é acertar todas, mas é muito difícil você acertar todas. Então, é muito melhor você errar uma questão que é muito difícil, porque ela normalmente vai ser errada por a maioria dos concurseiros, do que você errar uma boba. Então você estuda ao máximo, porque aí você não perde questões que são relativamente bobas, tá certo? Então mais uma questão falando sobre política de saneamento, ok? Não tem uma apostila, não tem uma receita para você acertar questões de conhecimentos gerais, de atualidades. Não tem, porque é quase imprevisível, tá? Você não tem como prever o que o elaborador da tua questão, da tua banca vai cobrar. Tá? Então não existe essa, você vai acertar todas as questões de atualidades. Por que o professor Evandro prefere fazer materiais normalmente vinculados a conhecimentos locais? Porque ali eu tenho segurança. Ele vai cobrar aquilo específico da história, da geografia, dos aspectos societários do município. Tá? Mas quando se trata de notícia, de atualidade, de eventos, isso é muito mais abrangente, aí não dá para abarcar tudo. Tá? Então o que a gente deve fazer é seguir algumas recomendações, algumas dicas. O professor Evandro dá a dica: acompanhe os jornais, acompanhe os eventos, os noticiários da TV, os noticiários dos jornais mais movimentados do país, alguns sites de notícias que dão resumos diários dos acontecimentos. Então isso pode ser sim um preparo, pelo menos uma postura do concurseiro que vai acertar o maior número de questões de atualidades. Então a resposta correta aqui da letra da 34, letra B de bola. Questão de número 35. Quando se discute acerca da poluição atmosférica, o tema aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média do planeta, resultante principalmente da queima de combustíveis fósseis. Sobre o tema em tese, assinale a opção incorreta. Essa questão, gente, ela é uma questão que aparenta ser uma questão de grande profundidade, mas que o enunciado dela já te dá a dica da resposta, né? Porque se você teve a paciência de ler todas as alternativas, você conseguiu identificar qual é a alternativa errada. Daí um conselho para você: nem sempre você tem certeza de que todas são corretas, mas aquela alternativa que é a falsa, que é o exceto, né, que é a incorreta, que é a errada, esta normalmente vai te chamar a atenção se você tiver um olhar clínico. Se você ler com bastante atenção, você vai conseguir responder, tá certo? Porque normalmente ela vai tentar confundir você. Ela é falsa, ela é dissimulada, ela vai tentar lhe convencer. No caso desta questão, a resposta está aqui no enunciado. O enunciado não está te perguntando, ele está afirmando. Ele diz que o aquecimento global refere-se principalmente, né? Refere-se ao aumento da temperatura, né? E que é resultante principalmente da queima de combustíveis fósseis. Sobre o tema e, em tese, assinale a incorreta. Veja só o que ele colocou aqui na letra E. Olha só o que ele coloca. Entre os gases do efeito estufa que estão aumentando de concentração, o CO2, o CH4 e o H2O,
não, e o N2O, desculpa, são os mais importantes. O impacto comparativo de CO2 sobre a mudança climática é mais de 20 vezes maior do que o CH4 devido à queima de combustíveis fósseis. Veja só, ele está dizendo que o CO2 tem maior impacto sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas, tem 20 vezes mais impacto do que a queima de combustíveis fósseis. Olha o que ele afirma aqui no enunciado. Ele diz que essa mudança de temperatura, esse aumento da temperatura média do planeta, é resultante principalmente da queima de combustíveis fósseis. Então, o que ele diz aqui na letra E, ele nega o enunciado, ele nega a afirmação do enunciado. Então, essa questão, se você leu com atenção o enunciado, se você teve a paciência de ler todas as alternativas, inclusive a letra E, se você não chutou, você conseguiu acertar a alternativa correta. É claro que esse know-how, né, essa perspicácia, essa esperteza ao responder as questões de concurso, você vai aprendendo com o tempo. Tá? Eu já falei para você que o professor Evandro passou em 6 concursos públicos. Mas antes de passar em 6 concursos públicos, eu perdi vários outros. E errei várias questões. E errar essas questões e perder esses concursos foram muito importantes para eu pegar, né? Para que eu consiga aí pegar essa perspicácia, essa esperteza que o professor Evandro tenta de alguma forma repassar para vocês. Tá? Então é importante ler com muita atenção os enunciados, é importante ler com muita atenção as alternativas para a gente conseguir acertar ou marcar a alternativa correta. A questão de número 35 também é uma questão que eu coloquei aí uma referência da fonte, se não me falha a memória, tem uma fonte falando sobre aquecimento global, que aí você vai aprofundar mais. Aqui, essas afirmativas, se você encontra facilmente nos sites de internet, você cola aí, joga no Google, você vai encontrar essas afirmativas. Todas elas a gente testou em fontes sérias, em sites sérios, e elas confirmam a veracidade para você. E aí eu seria aí eu tenho que falar para vocês, eu tenho que ser sincero para vocês, tá? Eu acertaria essa questão não porque eu sou um conhecedor de mudanças climáticas, até porque minha formação é história, né? Eu não tenho formação em geografia ou em ciências que pode estudar isso de forma mais detalhadamente. Eu responderia essa questão muito mais por conta da minha perspicácia, por conta da minha atenção e claro, porque eu perdi muitas questões de concurso e aí você vai aprendendo aí a acertar as questões de uma forma mais racional, objetiva, sem necessariamente saber tudo sobre tudo, tá? Então o concurseiro também tem que pegar essa perspicácia e você vai pegar com o tempo, né? Se você não passar logo no eixo, você vai pregando aí. É importante, eu vou adorar se você já passar nesse, porque é muito bom aprender passando, né? Do que aí você vai estudar para outros melhores, para outros salários melhores, como o professor Evandro está estudando atualmente, porque ele quer ser funcionário do Instituto Federal, né? Eu quero trabalhar no Instituto Federal e aí eu estou estudando também para isso. Então a questão de número 35, letra E, tá? Você me perdoe aí que se eu estou conversando demais, é porque hoje eu, né, como tô falando demais, tô falando pelos os cotovelos, me perdoe aí a falta de objetividade. Letra E é a resposta aí da questão número 35, é a mesma alternativa dada pela CETRED. Vamos aí para a questão de número 36. A questão de número 36 diz assim: realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Censo Agropecuário, divulgado em 2018, tendo como base o ano de 2017, apontou do campo brasileiro o principal entrave levantado pelo relatório foi o aumento da concentração fundiária no país, principalmente consequências da concentração de terras para o quadro socioeconômico brasileiro. Ele te deu praticamente todas as afirmativas que tu vai analisar. O item diz assim: a redução do emprego no campo é um dos impactos mais agressivos gerados pela situação fundiária. O que é que ele diz lá em cima no enunciado? Ele diz aqui no enunciado que o principal entrave levantado pelo relatório foi o aumento da concentração fundiária, ou seja, a situação fundiária, tá bem aqui no Brasil. Você tem poucas pessoas com muita terra
e muitas pessoas sem terra nenhuma. Então ele diz que esse é um problema. E esse impacto vai impactar basicamente na redução do emprego. Tá? E aí ele continua, entre 2006 e 2017, a população economicamente ativa ocupada na agricultura teve cerca de 1,5 milhões de postos de trabalhos eliminados. Esses postos de trabalhos foram eliminados principalmente por conta da concentração de terra, mas também por conta de uma mecanização da agricultura e da pecuária. O que faz, e aí você está vendo que da década de 50 até os dias atuais, a tendência é que a população do campo vá diminuindo. E é isso que é uma tendência em todo o território nacional brasileiro. 2. Embora o desemprego tenha crescido nas áreas rurais brasileiras, a população campesina tem crescido cada vez mais. Olha aqui o erro do item 2. Ora, se eu estou dizendo para você que o desemprego no campo está crescendo, o que esse povo vai fazer lá no campo? Vai morrer de fome? Então, a população urbana ela não está crescendo, ela está diminuindo. Então, desde a década de 50, claro, ela já vem diminuindo desde o processo de industrialização e de urbanização do Brasil, lá no início do século XX ainda, né? E nós já estamos no século XXI. Mas na década de 50 é o momento em que a população rural do Brasil diminui, né? A população urbana ultrapassa a população rural. Tá? Então, essa questão você iria responder basicamente por um conhecimento da realidade de transformações históricas populacionais do Brasil e às vezes até observando como é que as coisas estão acontecendo nos grandes centros urbanos. Cada vez mais pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade em busca de novas oportunidades de vida, não só de emprego, mas saúde, educação e outras coisas que atraem a gente para a cidade. O professor Evandro morava no interior, foi para a cidade. Para quê? Para atrás dessas oportunidades de emprego e claramente oportunidades de educação e saúde. Então a população no campo é cada vez menor, ela diminui e não cresce, como ele afirmou aqui no item 2. Então o item 2 é falso. Item 3. Durante o período analisado, ocorreu um agressivo aumento da mecanização. O número de tratores aumentou 50%, mas o número de estabelecimentos que possuem tratores ainda é muito baixo, são menos de 15%. A concentração, portanto, não é só de terras, mas também de tecnologia. Então isso aqui também é verdade. Há uma concentração de terras, mas também há uma concentração de poder aquisitivo para elaborar essas terras. Esses tratores, esses maquinários, normalmente estão nas grandes empresas que exploram soja, milho, as grandes plantações, né? Aquelas que vocês assistem aí no final de semana no Globo Rural. Perfeito? Então, gente, o item 1, claramente vocês identificam como falso, porque a população no campo da década de 50 para cá realmente vem diminuindo, e as razões ele coloca no enunciado por que essa população vem diminuindo. Desemprego, né, a falta de posse da terra, a reforma agrária que não sai, né, as pessoas que querem um pedacinho de terra mas terminam não conseguindo. A alternativa correta aqui, letra E, aqui 1 e 3 está correto, o item 2 está falso. Questão de número 37. São causas do crescimento econômico do Juazeiro do Norte. Essa questão me pediram para eu analisar e eu vou analisar. A alternativa correta é a letra A, né? A impressionante produção de alimentos do Vale do Cariri, que conseguia resistir mesmo às piores secas, enchendo aí as feiras de produtos agropecuários exportados para estados como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Chegou uma parte aqui no Piauí, apesar dele não ter citado aí. Então, a resposta aqui é a letra A, certo? Mas como é que você responde essa questão? Ou porque você analisa e encontra a correta, você tem certeza que a letra E é correta, ou então porque você elimina as outras alternativas. A letra B, olha o que é que ele diz. As charqueadas que movimentaram o comércio de Juazeiro na segunda metade do século XVIII,
conquistando-se aí principal produto de exportação do município. Gente, no século XVIII, Juazeiro ainda não existia enquanto município. Juazeiro vai começar seu processo de ocupação no final do século XIX e só se emancipa enquanto município no início do século XX, né? Em 1911, se não me falha a memória aí. 1911 é o período. Perfeito? Então a letra B cai fora. No século XVIII não tem Juazeiro. Aí a letra C também, de novo, repete século XVIII, né? Como sendo aí um período de extraordinário crescimento, né? E aí ele faz uma relação, enche muita coisa. A partir das últimas 3 décadas do século, vivenciou um extraordinário crescimento na produção em virtude da desorganização da produção norte-americana, prejudicada pela Guerra de Independência entre 1775 e 1781. Mais uma vez dizendo para você que nesse período nós não há que se falar em Juazeiro, porque Juazeiro não existia aí no século XVIII. Eu estou dizendo isso aqui para você ir eliminando as alternativas. A letra B, a letra C caiu fora já. A forte atividade mineradora no Vale do Cariri, principalmente após o domínio da parte da região Nordeste pelos holandeses em fins do século XVII. Olha, já vai lá para fim do século XVII. Para quem não lembra lá da invasão holandesa no Brasil, ela ocorre durante a União Ibérica, a União das Coroas, Portugal e Espanha, e vai aí por volta de 1580 até 1640. Então, em fins do século XVII, os holandeses já tinham sido até expulsos do Brasil, tá certo? Então, os holandeses invadem o Brasil, mas eles terminam sendo expulsos. Então, outra coisa, sem falar que se eu acabei de afirmar para vocês que no século XVIII não tinha Juazeiro, você imagina aí no século XVII, tá? Então, letra E, o cultivo de cana-de-açúcar realizado nas plantas de Juazeiro e nas plantations de Juazeiro, e a exportação do açúcar e seus derivados, colocando o município em forte concorrência com estados como Pernambuco e Bahia no mercado nacional. Isso aí também é falso. Primeiro que o sistema açucareiro da Bahia e de Pernambuco só teve força no período colonial, tá? E aí, é claro, eram os principais expoentes. Então, gente, as alternativas corretas, aqui a alternativa correta é a letra A. Espero ter satisfeito aí a eliminação aí das alternativas que eu considerei errada. No caso aí a letra B, C, D e E. E essa questão parece-me que essa não tem enunciado, mas qualquer livro de história, qualquer resumo de história, você vai conseguir identificar isso aqui, tá bom? E se você colocar lá alimentos no Vale do Cariri, você vai encontrar várias notícias desde o início do século XX, que você vai estar se falando aí do Vale do Cariri como um centro de abastecimento de alimentos. E isso, claro, ajuda Juazeiro. Claro que não é só isso, né? Você tem lá as romarias, a importância do Padre Cícero e tudo mais, que ajuda também a alavancar a economia do Juazeiro, o turismo. Questão de número 38. Sobre o episódio conhecido como Sedição do Juazeiro, analise as afirmativas a seguir. Aqui, gente, são dados históricos. Então, o item 1 é verdadeiro, o item 2 é verdadeiro. O item 3 só é falso porque eles dizem que a sedição ou os sediciosos não chegam até Fortaleza. E eles vão marchar até Fortaleza, né? Parece que 24, não me lembro mais a data, mas 24 do mesmo mês, eu não me lembro o mês, 24 de novembro de 2014, do ano seguinte, eles chegam em Juazeiro. 24 de janeiro ou é de fevereiro, tá? Então, isso aqui também eu deixei aí na descrição do vídeo, eu deixei a fonte para a questão de número 38, tá? Então a alternativa aqui é o item 1 e o item 2, a alternativa é letra A. Perdoe aqui que eu não coloquei, também não colocando. Na questão anterior também é letra A, e aqui também letra A, 38 letra A. Perfeito? Então qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, coloca aí, acho que é importante a gente conversar, a gente dialogar. Eu tenho falado para vocês que estou com pouco tempo para comentar as questões, e aí estou abrindo essa exceção, estou comentando as questões porque, na verdade, eu devo isso a vocês, né? Eu acho que é importante nós nos ajudarmos.
leia a notícia a seguir. Aqui nós temos uma notícia do G1, né, .com.br, do Supremo Tribunal, que fala sobre as questões de conflito relacionando aí a divisão de terra entre Piauí e Ceará. Esses conflitos não são notícias recentes, mas vez por outra eles voltam à tona, eles voltam a ser discutidos e volta a ser questionado na esfera judiciária. E aí nós temos as alternativas para a gente analisar. Aqui eu confesso a vocês que eu apenas analisei a notícia. Eu peguei aqui, procurei a notícia do G1, li sobre a notícia, e aí ao analisar a notícia a gente vai percebendo que realmente só quem está, o item que está errado, que não aparece como verdade na notícia, é o item 5, né, que fala aqui sobre o Ceará ter depositado aí 1,2 milhões para serem utilizados, tá? Então a resposta correta está na letra D de dado, perfeito? A questão de número 39, letra D de dado. Então essas questões elas vêm à tona, né? Às vezes você tem um novo julgamento, tal, e essas notícias vez por outra aparecem. São notícias relacionadas ao Ceará e de certa forma o elaborador da tua banca, o elaborador da questão, achou interessante cobrar aí na tua prova de concurso. Então vamos aqui para a questão de número 40, fala aí sobre a União Europeia, né, o Reino Unido, né? E aí tem algumas afirmações. A resposta aí todas também eu pesquisei a notícia, eu fui atrás dessa notícia, encontrei a notícia aí na internet sem muita dificuldade. A primeira-ministra britânica, que tem 62 anos e está há quase 3 anos no poder, afirmou que decidiu deixar o cargo após terceiro fracasso em aprovar no parlamento britânico o acordo costurado por ela com a União Europeia sobre o Brexit. Analisa as afirmativas a seguir sobre algumas das repercussões após a renúncia de May e marque a opção que indica a afirmativa correta. Agora o favorito para ocupar o cargo é o ex-ministro das Relações Exteriores, ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, que liderou a campanha em defesa do Brexit. Isso é verdade. O item 2, o processo de sucessão deve começar em 10 de julho. A oposição pede eleições gerais. O processo de escolha do novo líder deve ser escolhido até o fim de junho, até antes da folga de verão do parlamento, que tradicionalmente ocorre em julho. Também é verdade. E o item 3 motivou a renúncia de outra figura importante no Partido Conservador, a líder do governo na Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom. Com exceção desse terceiro item, os outros itens eu saberia analisar facilmente como correto. Então, mas aí eu, claro, para comentar a questão para você, a gente foi atrás da notícia. Tem algumas notícias que terminam não chamando muita atenção da gente, mas o edital de conhecimentos gerais ou de conhecimentos de atualidades, ele é muito abrangente. Ele não é como um edital de conhecimentos local que o cara diz, olha, eu vou cobrar história, geografia e isso, e aí história, geografia, aspectos culturais e beleza. E aí tu vai atrás e forma. De conhecimentos de atualidades, ele diz assim, ó, notícias e acontecimentos municipal, estadual, nacional e internacional. E isso realmente é muito abrangente. Então, nesses casos em que você se depara com uma notícia e que você não tem propriedade porque você não leu a notícia, o conselho do professor Evandro é que você sempre use o bom senso, né? Então, se a afirmação não tem nada de muito extravagante ou de muito especulativo, você normalmente coloca ela como correta. Isso é apenas um conselho. O ideal é que a gente acompanhe o máximo, porque é sempre imprevisível você topar ou não com as questões que você discute. Tá certo, gente? Então, essa aula talvez tenha sido a mais longa, tá? A gente comentou todas as questões. A gente, nesse caso aqui, das questões de ensino, das questões de ensino superior, se não me falha a memória, nós só tivemos um questionamento de gabarito, né? Teve umas que eu achei, assim, essa, por exemplo, aqui foi um equívoco, né? Essa aqui foi a questão do gabarito, que é a questão número 33, né? Que aí eu coloquei como nula.
Essa aqui provavelmente é nula, porque no lugar de Rondônia é Roraima, tá? As outras eu só achei que foi bem difícil, né? E não achei que tivesse tantas coisas. Essa questão do número 35, o enunciado responde. A questão do número 36 também você responderia por conhecimentos básicos de geografia, de nível fundamental e nível médio daria para responder. Né? Você entender que a mecanização no campo, a concentração de terra gera a diminuição da população no campo e não um aumento. Certo? Então, já estamos falando demais. Obrigado por ter assistido a videoaula até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Evandro, se inscreva, né? Dê seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, sua crítica. E aí em breve nós vamos ter videoaula de Oroz. Nós já estamos começando as videoaulas de Aroeiros na Paraíba. E a gente está vendo aí, parece que tem Porto Nacional no Tocantins, que deve aparecer videoaulas também. Mas meio correndo mesmo. As videoaulas elas devem aparecer no canal dia de quarta e dia de sexta, que são os dias que o professor Evandro tem tempo para gravar as videoaulas e para preparar as videoaulas para você. Tchau, até a próxima, perseverança, insista, continue estudando, porque segundo o Conselho Universal do professor Evandro, estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.